E a primeira lista de dispensas do Corinthians visando a próxima temporada pode vir forte e até surpreendente. Treinador Dorival Júnior insiste em não utilizar o jovem lateral direito João Vitor Jacaré e o Timão renovou o contrato com mais um jovem promissor das categorias de base. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o treinador Dorival Júnior, que insiste em não dar oportunidades nos profissionais ao jovem lateral direito João Vitor Jacaré. Quando o Mateuzinho não tem condições de atuar, o Dorival já há um bom tempo ele vem optando em improvisar no setor. O Dorival, que já utilizou o Félix Torres durante um bom período improvisado na lateral direita, em momentos que o Félix Torres até foi bem, mas depois passou a errar demais, tanto como lateral direito quanto zagueiro, e o Félix Torres já há mais de 2 meses não entra em campo. O Dorival chegou a utilizar o Charles improvisado na posição em um derby na Neoquímica Arena e mais recentemente utilizou o Martínez no jogo contra o Vitória em Salvador. O Martínez acabou atuando na lateral direita em uma partida em que muitos achávamos que o Dorival daria a primeira oportunidade para o Jacaré nos profissionais. Primeira oportunidade com ele, Jacaré que já vem treinando há um bom tempo com o grupo dos profissionais e até o momento não conseguiu entrar em campo com o Dorival. Com o Ramon Dias ele ganhou algumas oportunidades no Campeonato Paulista, foi bem, mas depois acabou sumindo. Como eu disse, o Dorival reintegrou novamente ele ao grupo dos profissionais, mas ainda não deu nenhuma oportunidade. Ele foi questionado na coletiva depois da vitória sobre o Vitória no final de semana e disse que o Jacaré está sendo preparado para o momento adequado, que no instante que ele demonstrar que está em condições, ele vai ter a sua oportunidade na equipe principal. Então, o Dorival segue sem utilizar o João Vitor Jacaré nos profissionais. A minha opinião quanto ao Dorival Júnior não estar utilizando o João Vitor Jacaré é a seguinte: sinceramente eu fico até com dificuldades para compreender quais serão os motivos. Por quê? Treinamentos, as informações que chegam é que o Jacaré tem treinado muito bem, inclusive até fazendo funções, jogando de uma forma mais avançada. Então, informações dizem que ele está treinando muito bem. Teve um período, alguns meses atrás, que o Dorival chegou até a dizer em coletiva que o João Vitor Jacaré precisava resolver a sua questão contratual. Já passaram mais de 2 meses que o João Vitor renovou o seu contrato e até agora o Dorival não utilizou. Eu particularmente me surpreendi muito no jogo anterior, quando o Martínez foi utilizado na lateral direita e o João Vitor Jacaré nem esteve entre os relacionados. Então, alguma coisa deve estar acontecendo, talvez algo ali nos treinamentos, e o Dorival até o momento não colocou o jogador. Na minha visão, o Dorival teria que utilizar o João Vitor Jacaré. Sinceramente, eu acredito que o menino tem condições. Quando ele jogou com o Ramon, ele foi bem, mas absolutamente que eu respeito o processo. Acredito que o Dorival tenha um bom motivo para isso. É um jogador jovem, de repente o Dorival não quer ali quebrar uma expectativa, mas estamos falando aí de uma posição que ele vem improvisando e acaba não utilizando o principal jogador da posição. Mas é como eu disse, eu prefiro confiar na decisão que ele está tomando, mas é aquela questão também, tem determinados momentos que sinceramente não dá para entender. E agora vamos falar sobre mais um acordo de renovação de contrato. A diretoria do Corinthians renovou o contrato de mais um jovem promissor das categorias de base. A diretoria do Corinthians vem se movimentando bastante nos últimos meses para acertar, fazer as manutenções contratuais dos principais jovens
das categorias de base, desde que o atacante Cauê Furquim foi embora para o Bahia, na verdade, barra Grupo City, pagando a multa rescisória de 14 milhões de reais, sem ter tido um único contato qualquer com a diretoria do Timão, absolutamente que o alerta foi ligado e vários atletas passaram a terem seus vínculos atualizados. E o último a ter uma renovação de contrato trata-se do meio-campista Cauã Dias, ele que firmou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians, ele que é de 2009, um jogador muito versátil, podendo atuar tanto como segundo volante, aquele famoso camisa 8, antigo meia-direita, meia atacante e até como um meia centralizado, um jogador, um camisa 10 mesmo, o construtor de jogadas. O Cauã firmou o vínculo com o Timão até o fim de 2028. A multa rescisória foi fixada em 50 milhões de euros, algo aí próximo de 315 milhões de reais para clubes europeus, e para clubes do futebol brasileiro a multa foi estipulada em 12 milhões de reais. Vale lembrar que multas rescisórias para o mercado nacional são limitadas a 2.000 vezes mais o salário de um jogador por uma determinação da Lei Geral do Esporte. Ele que está no Corinthians já há alguns anos, vem chamando a atenção. Atualmente ele está no Sub-17 e é considerado aí mais uma das grandes joias que o Timão tem na base. A minha opinião quanto à renovação do contrato do Cauã Dias é a seguinte. Primeiramente, a diretoria do Corinthians vem trabalhando forte para reajustar os contratos, renovar dos principais jogadores da base. Corinthians que, por exemplo, início do próximo ano vem a Copa São Paulo, futebol júnior e tudo mais, então é um momento ali que muitos jogadores deixam o Sub-20 após a Copinha, até pela questão de idade e também atletas que serão aproveitados na equipe de cima pelo Dorival, e aí absolutamente que os olhos se voltam para o Sub-17. O Cauã Dias é um jogador que agrada muito a todos ali na base, um jogador que é muito dinâmico, atua em várias posições jogando avançado, meio campista, meio atacante, atua também como um segundo volante, é um jogador bem fisicamente, então é mais uma renovação que sinceramente para mim o Corinthians deveria até ter feito antes. A multa rescisória, pelos valores, por exemplo, que o Cauê Furquim foi embora, estamos falando de uma multa rescisória até baixa, valores até menores do que o Cauê Furquim, mas eu sempre falo para vocês, dificilmente vai acontecer novamente o que aconteceu com o Cauê Furquim. Porque o Cauê Furquim simplesmente ouviu a proposta e não comentou com ninguém. Simplesmente decidiu ir embora. A maioria dos jogadores, 99,9%, tirando o Cauê Furquim como exceção, querem fazerem ali as suas bases, sua carreira, claro, chegar no profissional do Corinthians. Mas enfim, coloco também na minha visão como mais uma grande renovação que o Corinthians fez e é mais um menino de muito talento e espero que continue evoluindo dentro do Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma lista de dispensas do Corinthians que pode começar forte e até surpreendente em alguns aspectos, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. Estamos caminhando para o final dessa temporada de 2025. Corinthians mesmo, temos mais 8 compromissos pelo Campeonato Brasileiro e ainda temos decisão na Copa do Brasil. Estamos na semifinal e teremos que enfrentar a equipe do Cruzeiro no mês de dezembro, lutando por uma vaga na grande final da competição. Então, já estamos prestes a entrar no mês de novembro. Claro que a diretoria começa a se movimentar visando a reformulação e também a manutenção do elenco, jogadores que devem sair e jogadores que devem permanecer. Acompanhamos nos últimos meses algumas renovações de contrato acontecendo, o lateral esquerdo Matheus Bidu, o zagueiro Gustavo Henrique, o Corinthians negocia
a permanência do lateral esquerdo Fabrício Angileri, mas ainda não entrou em acordo para renovar o contrato do jogador. O Angileri tem contrato com o Corinthians até o final desse ano, já pode assinar um pré-contrato para ir embora no início de 2026 de graça para qualquer equipe. Corinthians conversa, mas ainda não avançou ao ponto de renovar o contrato do jogador. E além do Angileri, que deve ficar, pelo menos são essas as informações que chegam, que o Corinthians tenta a permanência do jogador, o Corinthians tem outros 3 atletas com contrato até o final desse ano, e é aí que a situação dificulta. Dificilmente esses jogadores ficarão. Vamos lá. Maicon, volante, identificado com o Corinthians, jogador que é cria do Terrão, tem contrato de empréstimo com o Timão até o final dessa temporada. A equipe do Shakhtar Donetsk, quem é dona dos direitos do Maicon, quer o retorno do jogador, e ainda por cima o Corinthians deve quase 7 milhões pelos empréstimos anteriores do Maicon. Isso já está no caso, a qualquer momento o Corinthians pode ser condenado. Então o Corinthians não tem dinheiro para ficar com o jogador e de repente tentar negociar um novo empréstimo devendo para a equipe do Shakhtar, fica complicada a questão. Temos também o Thales Magno, jogador que chegou no ano passado, na metade do ano passado, renovou o contrato até o final desse ano. No início dessa temporada, começou o ano como um dos jogadores mais importantes e infelizmente nos últimos meses o Thales Magno acabou caindo muito de produtividade. Pertence ao New York City, equipe que é comandada pelo Grupo City. Temos aí a principal equipe, o Manchester City, então um jogador caro. Dificilmente o Corinthians vai tentar renovar o empréstimo dele devido ao jogador estar em baixa já há alguns meses. Então, há quem diga que é praticamente certa já a saída do Thales Magno. E também temos um jogador que é considerado como ídolo entre a maioria de nós corintianos, Ángel Romero. Romero tem contrato até o final dessa temporada. Jogador que sabemos a tamanha identificação que ele tem com o clube, mas infelizmente é um Romero que também vem em baixa já há alguns meses, e nessa condição, nessa situação, fica muito difícil, por exemplo, o Corinthians negociar uma permanência do jogador. Então, podemos falar aí de repente de uma barca, de uma lista de dispensas que vem forte para o final desse ano. O Angileri ainda temos a expectativa de permanecer. Agora Maicon, Romero e também o Thales Magno são jogadores que deverão aí iniciar a lista de dispensas do Corinthians 2026. Lembrando que até esse momento o Corinthians tem um transfer ban. Caso não consiga resolver, aí de repente poderá ser algo que o Corinthians pode até insistir pela permanência desses jogadores devido a não ter condições de trazer outros atletas. Mas então tudo será definido no final da temporada, mas jogadores com seus contratos vencendo no final desse ano e ainda sem conversas para a renovação, faltando aí pouco mais de um mês para o final da temporada, fica difícil hoje nós imaginarmos as permanências deles. A minha opinião quanto a essa possível lista de dispensas inicial do Corinthians é a seguinte. Primeiramente, é uma lista forte, se analisarmos, porque o Maicon, sabemos que é um jogador que é cria do Terrão, atleta que na sua melhor condição é um jogador que tem, por exemplo, a confiança do treinador. O Maicon acabou evoluindo nos últimos jogos e hoje é um dos principais nomes do Dorival no Corinthians. Thales Magno, jogador caro, jogador que muitos imaginávamos que quando fosse embora seria um atleta que nós iríamos sentir muita falta, mas já falo da questão de surpresa. Surpreende o início de temporada do Thales e como ele vai terminar. Eu, particularmente, achei que o Thales iria ser um dos principais nomes dessa temporada, analisando o início de ano dele. Agora, o Romero é complicado. O Romero é difícil falar, de repente, em uma saída do Romero, ainda mais por falta de produtividade. O Romero é um jogador sempre muito identificado, então, nesse momento, também me surpreende estar aqui falando para vocês que o Romero pode estar em uma lista de dispensas
do Corinthians para o início do ano que vem. Por isso que eu falo que é uma lista forte e surpreendente. Essa possível lista de dispensas inicial do Corinthians. Claro, caso o Corinthians resolva o transfer ban, alguns outros jogadores também que não estão tendo rendimento esperado também deverão sair. Mas claro, ainda são hipóteses, não temos nada garantido. De repente o Thales começa a jogar muito, o Romero também, aí o Corinthians pode tentar a permanência, tem as questões do transfer ban, o Maicon já é um tanto complicado devido ao Corinthians já dever para a equipe do Shakhtar Donetsk, mas enfim, só saberemos tudo exatamente mesmo quando terminar essa temporada. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da renovação de contrato de mais um jovem, dessa vez o Cauã Dias, jogador que chama muita atenção na base do Timão. E quanto ao Dorival não estar dando oportunidades ao João Vitor Jacaré, o que vocês acham que pode estar acontecendo? E essa possível inicial lista de dispensas visando a temporada que vem, qual ou quais desses jogadores vocês gostariam que permanecessem na próxima temporada? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!